Olá, querido amigos da nossa mensagem de reflexão. Sejam todos bem-vindos à nossa mensagem de encorajamento do nosso momento de reflexão aqui pela sua Rádio Voz FM, uma voz da fronteira oeste. Bem, amigos, nesta tarde, a palavra que nós, neste momento, vamos trazer para você, ela nos fala das nossas fraquezas, porque às vezes nós andamos fracos no Evangelho. Então, tudo isso é um começo da nossa fraqueza, mas o nosso Criador, Ele nos diz que o Espírito nos ajuda na fraqueza. Tá bem, meus queridos? Sejam todos bem-vindos nesta tarde. Está começando agora o nosso momento de reflexão. Neste momento são 14 horas e 48 minutos, que nos separam ainda das 15 horas, né? E nós vamos aqui dando sequência nesta tarde, no nosso momento de reflexão. Esta é a sua Rádio Voz FM, mais uma voz da fronteira oeste. Tá bem, meus queridos? Este humilde locutor que vos fala, Genésio Silva, e é um privilégio de estar aqui com vocês, trazendo, compartilhar com vocês esta palavra do Criador que a gente traz nesta tarde. Então vamos à nossa mensagem de reflexão. Nós, seres humanos, estamos cheios de fraquezas infinitas, porque essa é a natureza que herdamos de Adão. Mas que estamos sob fraquezas e imperfeições não é algo pelo qual devemos desmaiar. Pelo contrário, o Espírito de Deus nos ajuda nessas fraquezas e naquelas provações que às vezes pensamos nunca superar. Então veja bem, nós, a cada dia que passa, nós somos capazes, as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas ao momento que possamos nos redimir e recorrer ao único Deus, Ele tem a possibilidade de nos ajudar a nós combater a nossa fraqueza, as nossas provações do dia a dia, mas que a gente imagina que não tem como superar. Mas através de Deus, nós conseguimos superar. Então, meus queridos, foquem nesta palavra de hoje. Nós, seres humanos, estamos cheios de fraqueza. Fraquezas infinitas, porque essa é a natureza que herdamos de Adão.
né? Mas que estamos sob fraquezas e imperfeições não é algo pela qual devemos desmaiar. Pelo contrário, o Espírito de Deus nos ajuda nesta fraqueza e naquelas provações que às vezes pensamos que nunca poderíamos superar. Se você é um cristão fraco, olha aí onde Deus está chegando. Se você é um cristão fraco, então é essa fraqueza que aproxima de Deus. Então veja bem, se nós somos um cristão fraco, é dessa fraqueza que nós aproximamos de Deus. Porque percebemos que precisamos dele e que nossas esperanças não estão em nós mesmos, mas nele. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando uma certa pessoa disse, enquanto pregava: este lugar não é para os fracos, e sim para os fortes. Naquela época eu estava pensando em várias passagens da Bíblia e me dei de conta que Deus não está realmente procurando as pessoas fortes. Ele procura as pessoas fracas. Ele está à procura de pessoas fracas. E na Bíblia encontramos vários exemplos. Elias fugiu de Elias fugiu de Jezabel, 1 Reis 19. Jó desejou que ele não tivesse nascido, Jó, capítulo 3. Pedro negou a Jesus 3 vezes, Mateus 26. Entre outras. A verdade é que também estamos sujeitos a essas fraquezas. Mas Deus nos sustenta em meio a tantas provações. Então, meus queridos, nós baseamos nestes exemplos, né? Que está na Bíblia, que realmente não é de pessoas fortes que Jesus procura. E sempre assim procura pessoas assim como você no dia de hoje, nesta tarde. Se você esfriou, se você está fraco na fé, busque Deus. Porque só Ele pode fortalecer você, tirar essa fraqueza de você. E aí você se sentirá uma pessoa novamente forte, um cristão forte, novamente na sua palavra. Então, hoje, agora, nesta tarde, se você está fraco, sente um pouquinho, sente aí comigo para ouvir esta palavra de hoje. Tá bem? Sente para ouvir, porque o Espírito, veja bem, nos ajuda na fraqueza. O Espírito de Deus nos tira as fraquezas que nos assolam, as provações que nós estamos enfrentando. Só Ele pode nos dar essa ajuda. Então, você que está a meio a todas estas provações, não reclame. Siga em frente e tenha certeza que você tem um grande Deus para te ajudar.
para te tirar desses maus momentos, dessas condições que você está passando. Então, meus queridos, veja bem, se você é um cristão fraco, então essa fraqueza nos aproxima de Deus, porque percebemos que precisamos dele e que nossa esperança não está em nós mesmos, mas está nele, né? Então, você veja bem, na realidade, tem lugares que Deus escolhe. Ele diz assim: este lugar não é para os fracos, né? Mas é para os fortes. Naquela época, né, eu estava pensando em várias passagens da Bíblia e me dei conta que Deus está realmente procurando pessoas, que Deus não está procurando realmente pessoas fortes. Ele está procurando pessoas fracas. Então veja bem, Elias fugiu de Jezabel, 1 Reis, capítulo 19. Jó desejou que ele não tivesse nascido, Jó capítulo 3. Pedro negou a Jesus 3 vezes, Mateus 26, entre outros. A verdade é que também estamos sujeitos a estas fraquezas, mas Deus, nos sustenta em meio a tantas provações.
Bem, amigos, aqui retornamos dar seguimento a esta palavra de hoje. Eu peço desculpas aí pela nossa interrupção, mas nós vamos dando sequência aqui também, novamente. Então, nós tínhamos, eu vou novamente aqui seguir. Se você é um cristão fraco, então essa fraqueza nos aproxima de Deus, porque percebemos que precisamos dele e o que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas e sim nele. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando uma certa pessoa disse, enquanto pregava, este lugar não é para os fracos, é para os fortes. Então, naquela época, eu estava pensando em várias passagens da Bíblia e me dei de conta que Deus não está realmente procurando pessoas fortes. Ele está procurando pessoas fracas. E mesmo na Bíblia nós encontramos vários exemplos. Elias fugiu de Jezabel. Está em 1 Reis, capítulo 19. Jó desejou que ele não tivesse nascido. Está em Jó, capítulo 3. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mateus 26. Entre outros. A verdade é que também estamos sujeitos a essas fraquezas. Mas com Ele, Deus nos sustenta em meio a tantas provações. A Bíblia diz, no versículo 26, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No versículo 27, aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 27. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta deve ser as nossas esperanças e nossas alegrias, que no meio de todas as coisas que podem acontecer a nós, nós servimos um Deus poderoso que nos dá a sua ajuda e que nunca nos abandona, renova nossas forças, como os do búfalo, e o que nos faz voar tão alto quanto a águia. O apóstolo Paulo sabia que ele era um especialista em conhecer esse Deus que ajuda os fracos. Então você pare para pensar nesta tarde, pare para refletir que as nossas esperanças estão em Deus, porque na realidade
Ele não está, mas nem um pouquinho interessado com os fortes. Ele está interessado com você nesta tarde. Você que anda distante da palavra de Deus, você que anda em meio a fraquezas, a meias tribulações, em meios a muitas provações. É de você nesta tarde que Deus está buscando. Se você por algum motivo se distanciou de Deus, do Senhor, pare para pensar e volte a buscá-lo. Porque a sua esperança está nele, está em Jesus, está em Deus. Porque só Ele pode dar a você a alegria em meio a tantas coisas que às vezes pode acontecer em nossas vidas, na sua vida. Mas nós temos que dar de conta que nós servimos um Deus poderoso, que nos ajuda e que nunca, jamais nos abandona. E além disso, Ele nos fortalece, nos dá uma imensa força que jamais saberíamos distinguir da onde vem. Mas esta força vem de Deus, vem de Jesus. Então você que por alguma palavra dita por alguma outra pessoa que magoou você, que levou você a esfriar, que levou você a fraquejar no momento que Deus mais ou alguém mais precisava de você. Então, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, nesta tarde venha buscar esse Deus poderoso, venha buscar Jesus, porque só Ele tem o poder da bênção, da cura, da salvação e da alegria para o teu coração. Venha buscar esta graça. Venha se sentir uma pessoa forte. Não faça como Elias. Não faça como Jó. Não faça como Pedro. Venha ser uma pessoa forte novamente. Porque se na realidade a gente fraquejar, nós podemos parar e pensar que não estamos sozinhos. Porque temos um grande Deus, um Deus que servimos, um Deus poderoso. Então é por isso, meus queridos, que nesta tarde, neste momento, são 15 horas e 11 minutos. É por isso que, neste momento, estamos sendo instrumento nas mãos de Deus para trazer até você esta palavra de esperança, de encorajamento, para que você saia de todas essas fraquezas. Então,
meus amigos, porque assim eu tenho o privilégio de chamar vocês de meus amigos. Então veja bem, venha perante Deus, se fortalecer e voar alto. E voando alto você terá visões de tudo que aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode tirar você de todos os sofrimentos nesta tarde. Mas basta você vir. Venha de braços abertos. Abra o seu coração para que Ele enche o seu coração de esperança. Encha a sua vida de alegria. Você que estava em meio a tristezas, esta é a oportunidade. Veja bem, ele diz assim: é os fracos que eu estou buscando, porque estes fracos eu vou transformá-los eles nesta tarde, vou fortalecê-los para que jamais eles passem por todo esse tipo de sofrimento, de tristeza, de angústia. Então por isso eu digo a vocês, meus queridos, que do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe a qual intenção do Espírito, que ele segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos, intercede por você, intercede por mim e por todos aqueles que neste momento, porque neste momento são 15 horas e 15 minutos, eu sei que tem muita gente agora nesta mesma situação. Então é por essas pessoas que Deus busca nesta tarde. Deus é tão maravilhoso. Se você soubesse que o maior privilégio que Ele tem conosco é de nos conhecer. E agora, nesta tarde, Deus quer conhecer você e quer que você conheça Ele. Quer que você saia de todo esse sofrimento, saia de toda essa frieza que o assola. Meus queridos, veja bem, você que é um cristão que se deixou levar pela fraqueza e se distanciou de Deus, Ele percebeu que você se distanciou por algum motivo, por algo que abalou a sua estrutura, o seu pensamento, a sua vida, a sua casa. Algo que teve esta proporção para enfraquecer você. Então não se deixe ser levado por esta fraqueza. Venha que Ele está
a sua busca. Ele quer que você venha. Venha assim como você está, fraco na fé. Ele quer encher a sua vida. Ele quer depositar no seu coração a força de um búfalo. Você imagina toda aquela força? Agora vocês imaginem aonde estava a força de Sansão. Sansão tinha uma força bruta, uma força imensa. E muitos queriam saber de onde é que vinha tanta força daquele homem. Mas, para você ver como o inimigo é astuto, né? Porque muitos queriam saber de onde vinha aquela força. É para você ver que nós somos seres humanos, propício a fraquejar. Sansão também caiu na fraqueza, porque muitos queriam saber de onde vinha a força brutal daquele homem. Mas Sansão também caiu na fraqueza. Então não se deixe cair em meio a todas essas fraquezas. Porque veja bem, o rei teve a capacidade de entregar lá a sua companheira para que seduzisse Sansão, para descobrir de onde vinha aquela força. Então veja bem, o inimigo é tão astuto que manda alguém, porque não vem, ele não vem, ele manda alguém, ele usa alguém para que chegue até você, para que diga alguma palavra, alguma coisa que magoe, que venha ferir o seu coração, para que você entre nessa fraqueza. Então veja bem, Sansão, de todas as formas, ele vinha dizendo que a sua força vinha dos seus músculos, coisa e tal. Ele vinha enrolando, mas jamais não estava querendo revelar de onde vinha a sua força. Mas veio o momento da sedução, um momento que ele se deixou levar por uma bela mulher, e ali acabou entregando de bandeja da onde vinha a sua força, né? Mas na realidade isso são meios de fraqueza. Aí ele acabou revelando para a mulher que a sua força vinha dos seus cabelos. Mas ele se embriagou, caiu naquela sedução, né? E ali aquela mulher já tinha armado toda a arapuca, como se diz. Aí vieram lá os soldados, cortaram-lhe os cabelos, amarraram ele, levaram até o rei, e lá o rei maltratou, bateu, mas ele queria muito mais, queria mais.
queria saber realmente de onde vinha toda aquela força. Porque ele não estava ali contente que era só dos seus cabelos que vinha essa força. Então ele foi maltratado, foi chutado, foi soqueado, como se diz, né? Deixaram ele cego. E quando ele se viu em meio a toda aquela tortura, ele buscou a Deus, pediu perdão a Deus porque ele tinha fraquejado, porque ele tinha entrado na fraqueza, porque ele tinha se entregado à sedução. Aí Deus inclinou os seus ouvidos e ouviu as suas súplicas. E novamente o estabeleceu a força a Sansão, aonde ele veio botando as mãos nas pilastras e derrubando aquele templo de sedução, aquele templo insano. Então, meus queridos, é nesta tarde que Deus quer fortalecer a você. Então, é a Deus que nós buscamos as nossas forças do nosso dia a dia, né? Às vezes, a meio a tantas situações, as seduções vêm e nós acabamos entrando na sedução e sendo seduzidos. E aí acabamos fraquejando, errando. Né? Então, é desta maneira, meus queridos, você que é um cristão, você que vive na palavra de Deus, não se deixe ser seduzido, para que não fraqueje, para que ninguém venha lhe maltratar, lhe dizer tanta coisa que magoa você. Então aí você acaba levando esta mágoa, todo esse sofrimento para dentro do seu lar. Até mesmo aquelas outras pessoas que estão sem saber o que se passa com você, ou o que se passa com qualquer outra pessoa. Então não se deixe ser seduzido. E eu novamente repito para você, não seja como Elias, como Jó, como Pedro, porque eles também Elias era um homem da palavra e ele teve a sua oportunidade de fraqueza. Jó, o homem puro e íntegro, um homem que jamais blasfemou contra Deus, também fraquejou. Pedro, um discípulo, né? Que ele ainda disse para Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas veja bem, a fraqueza bateu, porque entre meio a estas fraquezas, a fraqueza de Elias, a fraqueza de Jó, a fraqueza de Pedro, houve a sedução. Eles foram seduzidos, porque vocês sabem que o inimigo ele é astuto. O inimigo ele vem para roubar, matar e destruir.
Então é por isso que você acaba em meio a todas essas fraquezas. Então, meus queridos, nesta tarde são 15 horas e 27 minutos. E o importante desta palavra de hoje, desse nosso momento de reflexão, é que você não se deixe ser seduzido por tantas coisas que pode levar você à fraqueza. Então, venha que Jesus, que Deus quer tornar você uma pessoa forte, uma pessoa que não se deixe ser levada por outros caminhos. Então, veja bem, então, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, então guarde no seu coração que esta deve ser a nossa esperança e a nossa alegria, que no meio de todas as coisas que pode acontecer a nós, nós servimos um Deus poderoso, que nos dá a sua ajuda, que nunca nos abandona e renova nossas forças. Porque nós, de forças renovadas, nós derrubamos muralhas. Como você imagina a força de um búfalo. E olha, veja bem, a força de um búfalo. Então você tira um exemplo, da onde vinha a força de Sansão? A força de Sansão vinha de Deus. Então esta força que você pode vir buscar nesta tarde, busque a Ele, peça a Ele que Ele vai dar a você, e que você pode voar tão alto quanto uma águia. Você imagina a força de um búfalo e poder voar tão alto quanto uma águia? Por isso, meus queridos, o apóstolo Paulo sabia que ele era um especialista em conhecer esse Deus que ajuda os fracos, assim como eu, assim como você. Então veja bem, venha ser uma pessoa forte novamente. Não se deixe fraquejar. Também, meus queridos, esta é a sua Rádio Voz FM. Mais uma voz na fronteira oeste, trazendo sempre uma palavra, uma mensagem de esperança,
uma palavra de conforto para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa e para todos aqueles que tiverem à sua volta. Então você pode ficar tranquilo, que em meio à dor, o sofrimento, a fraqueza, Deus está conosco. Tá bem? Então, não se deixe viver nesta fraqueza. Tá bem, meus queridos? Então, olha, eu venho agradecer a vocês pela oportunidade novamente e agradeço principalmente a Deus, que em meio a todas as situações, Ele está conosco, nos fortalece, para que a gente possa dar continuidade no próximo dia, trazendo esta palavra para você, esta palavra de esperança, essa palavra de reflexão, essa palavra de encorajamento. Tá bem? Meus queridos, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e por tudo que Ele ainda pode fazer por você. Então, neste momento, eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, mais uma vez, para que neste dia eu estivesse aqui, frente a este meio de comunicação, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de reflexão na vida de cada um dos teus filhos, que se encontram a meio à fraqueza, que se encontram a meio a tribulações, em meio a doenças, em meio a toda esta pandemia, Senhor, que estamos vivendo. Mas mesmo assim nós te agradecemos. Eu sei que cada vez mais o Senhor irá nos fortalecer, para que possamos seguir os caminhos, Senhor, que assim o Senhor nos deu, para que caminhássemos. Para que jamais exista empecilhos de nós andarmos na força da sua palavra. É por isso que eu te peço, meu Senhor amado, que o Senhor abençoe a cada um destes teus filhos que nesta tarde estiveram aqui presentes comigo, ouvindo a tua palavra, se alimentando da força da tua palavra. Eu lhe peço, Senhor amado, que o Senhor derrame sobre todos os lares que neste momento estão a meio à fraqueza, que o Senhor fortaleça a cada um deles, que o Senhor derrame sobre eles, Senhor, a força e a glória do Espírito Santo. Dê-me no Senhor um coração puro, um coração reto. Pai amado, eu te agradeço por mais esta oportunidade. Eu sei que no próximo dia, sobre sua vontade, que o Senhor faça-me de mim um instrumento em suas mãos, para que eu possa novamente trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança a todas essas pessoas que vivem em meio a sofrimentos. Abençoe, Senhor, também todas aquelas pessoas que neste momento encontram-se num leito de hospital, clamando, pedindo que o Senhor os tire do sofrimento, pedindo que o Senhor dê mais uma oportunidade do sopro de vida, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que neste momento não conhecem ainda, mas eu sei que através desta pequena, por este meio de comunicação, Senhor, elas possam conhecer a sua palavra, pode conhecer o grande amor que o Senhor tem nos dado. Por isso eu lhe peço, Senhor amado, abençoe a cada um,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, aqui, meus queridos, então agora nós vamos dando sequência aqui, então. Vou deixar tocando um louvorzinho para vocês aí, né? Porque ali o nosso louvor terminou e a gente vai dando continuidade aqui. Deixa eu ver aqui, vou deixar tocando um louvorzinho para vocês. Tá, e meio a esta oportunidade que Deus nos deu, o privilégio de nos fortalecer e de trazer a palavra do Senhor até você. Tá bem? Então vamos aqui. Tá. Então, vamos aqui. Está tocando ali.